Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma noite, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor, para prestar esse culto a Ti, Senhor, esse serviço, Senhor, maravilhoso a Ti. Eu e minha família, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, mais uma vez, Senhor, para, Senhor, falarmos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, Pai, para mandarmos, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, aos cativos, Pai, para que nós possamos, ó Pai amado, através desse trabalho, Senhor, resgatar vidas, quebrar correntes, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai amado, fazer a Tua vontade, para que nós não sejamos confundidos, Pai, porque nós estamos aqui fazendo a Tua vontade, Pai, e Senhor, nos diminua, Pai, e que o Senhor venha crescer e aparecer nesse culto, Pai. Nós não desejamos, Pai amado, nós não desejamos ser grandes, Pai, mas nós desejamos, Pai, que as pessoas vejam a grandeza que o Senhor é dentro de nós. Para que o Teu nome seja exaltado em mim e na minha família. Para que o Teu nome seja exaltado nas pessoas que estão assistindo essa live, Senhor. Para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, naquelas pessoas, Pai, que necessitam, Senhor, neste momento de ouvir essa palavra, Senhor. Para que todas as barreiras sejam quebradas essa noite, ó Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, para que o Senhor vá, para que o Senhor vá libertando o Espírito Santo, para que o Senhor vá arrancando todos os males, Senhor, as maledicências, Senhor, para que o Senhor vá quebrando, Senhor, todas as influências malignas nas vidas, Senhor, das pessoas que estão neste momento necessitadas, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, para que o Senhor vá na Cracolândia, para que o Senhor vá nas periferias, nos lugares, Senhor, onde a inexistência, Senhor, existe uma grande inexistência, Senhor, da Tua palavra. O Senhor vá no coração, Senhor, dos aflitos. Que o Senhor visite neste momento os órfãos e as viúvas, Pai. Que o Senhor visite, Senhor, os moradores de rua que estão ao relento esta noite. Para que todos recebam uma porção, Pai, da Tua palavra. Para que, meu Pai, o Senhor possa, meu Pai, tocar nessas pessoas. Através do Teu Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor tocou em mim, que o Senhor tocou na minha família, Pai. Somos gratos, Senhor, por mais uma noite, Pai, que estarmos aqui na Tua presença. Somos gratos, Senhor, por estarmos respirando, Pai. Somos gratos, Senhor, por neste momento termos essa oportunidade, Pai, de falar um pouquinho do que o Senhor fez nas nossas vidas. De testemunhar um pouquinho, Senhor, do que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família. Obrigado, Senhor, por ter, até nos dias de hoje, o Senhor tem nos mantido de tudo, Senhor, não tem faltado nada. O Senhor tem nos protegido, Senhor, dos laços do mal. O Senhor tem nos guardado dos roubadores, dos homicidas, dos estupradores, dos homens violentos, Pai. O Senhor tem nos guardado, Senhor, de tudo isso. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter reestruturado minha família e meu casamento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela luz que o Senhor colocou na minha face, Senhor. Até hoje, Pai. Eu tinha uma face maligna, Pai. Eu tinha um rosto perverso. E hoje, Senhor, o Senhor reestruturou a minha face, Senhor, colocando o Seu brilho na minha face. Muito obrigado, Senhor. Eu só tenho que te agradecer, Pai. Não tenho que pedir mais nada para Ti. Se eu passar o resto dos meus dias de joelho, Pai, não agradeceria tudo que o Senhor fez por mim e pela minha família, Pai. Hoje eu tenho minha família reestruturada, meus filhos, Senhor, minha esposa, Senhor, meu lar. Graças ao Teu Espírito Santo, graças à Tua presença permanente dentro do meu lar, Senhor, e dentro do meu casamento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Só tenho a Te agradecer. E da mesma forma que o Senhor fez comigo, com a minha família, Pai, eu tenho fé, Senhor, que o Senhor pode fazer em milhares e milhares de famílias aí afora. Basta, Senhor, as pessoas crerem. Basta as pessoas ter fé. Basta as pessoas dar oportunidade para o Teu Espírito Santo poder chegar à porta dos seus corações. Quando o Seu Espírito Santo estiver à porta e bater, as pessoas realmente abrirem seus corações e compartilhar o Seu Espírito Santo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Oh Deus, aleluia. Somos gratos, Senhor. Obrigado. Somos gratos a Ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer você que está aí do outro lado mais uma noite.
Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem divulgado o nosso trabalho. Eu louvo a Deus pela sua vida e quero falar para você que você não está perdendo tempo fazendo isso, porque todas essas coisas não são provenientes do meu coração, mas são provenientes de Deus. Deus colocou essas coisas no meu coração e da minha esposa, e nós, com nada que temos nas mãos, estamos fazendo algo bom e positivo. Graças a vocês que estão aí nos dando essa oportunidade de entrarmos um pouco nas suas casas, de entrarmos nas suas residências, entrarmos nas suas empresas, entrarmos nos seus veículos. Porque hoje em dia as pessoas levam o seu smartphone para todos os lugares. E graças a você que está nos dando essa oportunidade de estarmos falando com você algo do Senhor, algo que Deus colocou em nossos corações, eu tenho certeza que você não está perdendo tempo. Tenho certeza que você aí do outro lado não está perdendo tempo. No seu devido momento, no seu momento certo, porque não é o nosso momento, mas sim o momento de Deus. Tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente. Não estou aqui atrás de ser famoso, não estou aqui atrás de riquezas, mas estou atrás de vidas. Aleluia! Eu estou atrás aqui, estou sedento. Aleluia. Atrás de vidas. Que Deus, através do seu Espírito Santo, liberte vidas cativos do diabo. Eu tenho certeza que essas lives que nós estamos fazendo está surtindo um efeito positivo na vida das pessoas. E graças a Deus, primeiramente, graças a você que está nos permitindo falar com você nesses momentos. Aleluia, Jesus. Graças a Deus e graças a você que está pelo menos ficando 1 minuto na frente dessas lives. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço por você estar deixando de fazer outras coisas e nos acompanhar. Comente nos vídeos, pergunte algumas coisas. Estamos começando e nós estamos pensando em fazer alguns trabalhos também, e nós estamos esperando no Senhor. Tenho certeza que no momento que Deus falar para nós fazermos mais coisas, nós faremos mais coisas. Estou muito feliz de mais um dia estarmos aqui, eu e minha família, na minha casa, juntamente com a igreja e juntamente com vocês. Vamos louvar a Deus nesse momento. Amém? Vamos louvar o hino da harpa, número... acho que é... 63. 63. Amém? Todos juntos vamos louvar a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos dar mais um dia de sopro de vida. Muitos não acordaram vivos, dormindo. Foram dormir e não acordaram. Graças a Ti, Senhor. Estamos aqui. Aleluia. Acordai e acordai. Marchamos para aquele bom país, onde os crentes sim é Cristo quem o diz. Com o Salvador sempre se feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos dois com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, desde a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Desmarchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz. Com o Salvador pra sempre é ser feliz, vai com ele descansar. Nos nossos filhos capitão, e nos assegura eterna salvação, e já são
achamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar. Aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim cantai, o Senhor não trabalha. Despachamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre a feliz, vai com ele descansar. Aleluia! Glória a Deus, hein? Faz tempo que eu não canto esse louvor. Número de 63 da harpa. Muito bom. Faz tempo que nós não cantamos esse louvor. Deus seja louvado na vida de todos vocês. Que Deus seja louvado na vida dos seus filhos, dos seus irmãos. Que Deus seja louvado no seu casamento. Que Deus seja louvado na sua empresa. Que Deus seja louvado na sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, glória. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, glória. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, glória. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Grande és tu, Para Senhor. dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Tu és o Deus. Aleluia. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
adora. Aleluia, Jesus. Toda igreja te adora. Glória a Deus, a tua igreja, Senhor, te louva. Ó Espírito Santo de Deus, a tua igreja te louva. Ó grande Adonai, ó grande eu sou, a tua igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. A tua igreja te reverencia a ti. A tua igreja, nós nos rendemos a ti. Nós nos rendemos a ti neste momento, ó Pai. Agradecemos, ó Pai amado, por o Senhor ter nos resgatado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Toma-me em direção aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rei de desflorar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus momentos e os dias seus, Meu respirar, meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia, Jesus. Oh, 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 eis-me aqui, em ti estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh,
Glória a Deus, glória a Deus. Louvar a Deus é muito bom, meus irmãos. A palavra de Deus fala assim, que aquele que tem boca louve o Senhor. Aleluia. Aquele que tem boca louve o Senhor, meus irmãos. Nós temos muito a agradecer só de nós estarmos aqui, neste momento, vivos, reunidos neste momento, falando com vocês aí do outro lado, já é motivo de grande alegria por nós estarmos aqui. E muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas não estão. Já desceram a sepultura. Mas nós não, nós estamos aqui. Amém? Eu quero orar por você neste momento, você que está nos assistindo. E queria pedir para você também orar pela nossa nação brasileira, pelo nosso povo brasileiro, que sofre pela violência nos dias de hoje, que sofre, né, por todos esses problemas ocasionados por essa crise do Covid. E hoje muitas pessoas que perderam seus empregos, perderam as suas empresas, né, perderam as suas dignidades. Existem pessoas e famílias que estão morando na rua por causa dessa crise aí, meu irmão. Porque assim, sempre tem pessoas que tentam se aproveitar, né, de todo tipo de situação. Se nasce alguém está tentando se aproveitar e tirar proveito. Se morre alguém no Brasil, sempre há quem se sinta no direito de se aproveitar, de desviar e de fazer o que lhe apraz para conseguir arrecadar fortunas. Muitas pessoas ficaram ricos no Brasil por conta desses aparelhos que aí estão, que foi comprado, de tudo isso que aconteceu. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para orar, tá bom? Quero pedir para você aí do outro lado me ajudar nessa oração, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir pela nossa nação brasileira, Senhor, pelo nosso povo brasileiro que clama a Ti, Senhor. Os pobres, Senhor, que nesse momento não tem um pão, Senhor, para colocar nas suas mesas. Aquele, meu Pai, que está sofrendo, meu Pai, nas filas dos hospitais. Aqueles, meu Pai, que foram injustiçados, Pai, de alguma forma, Senhor, estão presos. Por aqueles, meu Pai, que de alguma forma, Senhor, perderam seus lares, perderam a sua empresa, Senhor, e hoje moram ao relento, moram na rua, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor visite essas pessoas, visite aqueles que estão acamados nas camas de hospitais, nas filas dos hospitais públicos, Senhor, precisando de uma cirurgia, de um exame, Pai. Eu te peço por aquele que precisa, Senhor, neste momento, meu Pai, de uma porta aberta, de um trabalho, meu Pai, porque o povo não quer ser esmola, Pai, o povo quer trabalhar, Senhor. Abra portas de emprego para essas pessoas, Senhor. Reestrutura os casamentos, Pai, reestrutura as famílias, ó Pai, reestrutura os seus lares, ó Pai amado. Eu te peço, Senhor, pelos funcionários públicos, municipais, estaduais e federais. Te peço, Senhor, por toda a classe trabalhadora, Senhor. Todas as classes trabalhadoras, Senhor, do Brasil. Aleluia. Eu te peço, Senhor, por aqueles, meu Pai, que ficam no anonimato, Senhor. E o Brasil só vai para frente. O Brasil só funciona através dessas pessoas. Que dia e noite, Pai, trabalham no anonimato para fazer, Senhor, esse país andar para frente, Pai. Te peço por todas essas pessoas, ó Pai. Nos dê uma nação justa, Pai. Nos dê um país mais justo para todos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que feliz é a nação, que o Deus é o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, quero agradecer mais uma vez a todos vocês e quero pedir para você que está aí do outro lado, abra suas Bíblias. Quero pedir para a igreja aqui também, abra suas Bíblias, meus irmãos, não deixe de acompanhar. É muito importante as leituras que nós fazemos, porque mostra que nós não estamos tirando nada do nosso coração, sim, nós estamos tirando algo da palavra de Deus. Amém? Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias lá no livro de Apocalipse ou Revelação, capítulo 3, do versículo 14 ao 19, nós vamos ler aqui, tá bom? Fala sobre a igreja de Laodiceia. Amém? E suas transgressões. Todos já acharam aí? Amém. Apocalipse 3, 14 a 19. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escrevo, isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Aleluia. Que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente.
Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que tu és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todo aquele quanto amo, e se for zeloso, arrepende-te. Aleluia. E a igreja pode glorificar a Deus e se sentar em nome de Jesus. Irmãos, é assim, irmãos, porque Deus está colocando no meu coração para trazer muitas mensagens, né, que trazem ao entendimento da igreja que nós não podemos ficar esperando as coisas ruins acontecer. Nós precisamos nos despertar, irmãos. Nós, todos nós, não é só você, todos nós. Essa igreja de Laodiceia, meus irmãos, eles têm... Por que que Deus mandou o apóstolo mandar essa carta para lá? Tudo tem um significado, tudo tem um sentido. E ao longo da nossa pregação nós vamos mostrar algumas coisas que eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo aí já sabem, mas Deus colocou algo diferente um pouco no meu coração. Irmãos, só para os irmãos entenderem o que era a igreja de Laodiceia. O que era essa igreja, né? A cidade de Dionópolis, conhecida como cidade de Zeus, foi atacada pelo rei da Síria, o Antíoco Epitácio, em 164 anos a.C. Foi um rei da Síria que atacou todas as cidades que estavam naquela província, né? Mas a esposa desse rei, que se chamava Laodice, gostou tanto da cidade que pediu para o seu marido que lhe homenagear ela, dando-lhe o seu nome à cidade. Porém, o povo local, que era adoradores de Zeus, não aceitariam facilmente isso. E o Antíoco decidiu que o povo, através de muitos investimentos na cidade que ele estava trazendo, ele ia fazer com que as pessoas aceitassem essa mudança do nome. Laodiceia, irmãos, a igreja Laodiceia, ela na realidade, o nome da cidade era Dióspolis, né? E logo depois que aconteceu esse problema do rei da Síria invadir aquela província e destruir muitas cidades, ele acabou convencendo a população daquela cidade através dos investimentos que ele trouxe muitos investimentos, né, para a cidade, e trouxe também uma escola de medicina onde se especializava em oftalmologia, né? A cidade era uma cidade muito rica, é uma cidade que produzia e ela tinha muitos recursos, essa cidade. E esse rei, é uma cidade muito bonita, sua esposa pediu para que ele fizesse isso aí, e ele acabou fazendo esse capricho e o povo aceitou, porque esse povo pagão que também adorava Zeus, na mitologia grega, eles eram um povo que não adorava a Deus, mas dentro dessa cidade existia pessoas que já tinham formado uma eclésia, que já tinham formado uma igreja nessa cidade. E assim, irmãos, a igreja, ela acaba adquirindo do público local a sua característica, não é verdade? Uma igreja dentro de uma comunidade bem afastada, periférica, ela vai ser simples, ela vai ser humilde, né? As cadeiras de plástico, eu tenho certeza que uma igreja no Morumbi ou no Alphaville não vai ter essas mesmas características. Ela precisa atingir o público de lá. E ela vai fazer, a pessoa que vai abrir uma igreja ali para esse público, ela precisa se enquadrar dentro do ambiente que ela está. E a igreja que era formada nas casas, né, até 250 depois de Cristo, até antes um pouco do imperador romano se autoproclamar imperador, né,
a igreja era feita, os cultos eram feitos nas casas. Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, como ele tinha muita sabedoria, ele pregava nas sinagogas. E dali, quando ele começava a falar de Jesus, ele era expulso. E juntamente com ele, né, quando ele era expulso, ele conseguia levar muitas pessoas que ali estavam. E aí, essas pessoas que passavam a seguir Paulo, abriam as igrejas dentro das casas. E ali as pessoas congregavam. Amém? Então é assim, meus irmãos. Por que essa igreja ficou famosa no livro de Apocalipse? Porque era uma igreja, irmãos, que ela era autossuficiente. Ela tinha tudo, ela não precisava de nada. Só que ela se esqueceu que ela precisava de Deus. Que a igreja, irmãos, ela tem que estar na total dependência de Jesus. Porque Jesus é e sempre será a cabeça da igreja. A igreja, ela não pode andar no mundo espiritual se não for com a permissão de Cristo. E as igrejas que tentam, irmão, de alguma forma, se afastar ou deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, elas podem se cobrir nesses mesmos erros. Da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, irmãos, eles tinham muito dinheiro. Lá em Laodiceia, eles produziam uma lã muito famosa, uma lã negra. Eles produziam essa lã negra. Eles fabricavam remédios para colírio. E eles tinham essa escola de medicina, que dali surgiu até meados do século XVI, pessoas que criavam, faziam as suas teses, foram aceitas na medicina mundial até no meados do século XVI. Então, não era uma escola qualquer, não é verdade? Então, essa igreja que foi formada na casa de uma pessoa, que segundo os historiadores era uma casa muito grande, era uma casa muito bonita, porque todas as pessoas que viviam em Laodiceia tinham um poder aquisitivo bom. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para atingir essas pessoas, precisava também ser uma igreja desse porte, uma igreja que tinha um potencial grande na área financeira. E, irmãos, o que acontece, irmãos? Quando as pessoas, às vezes muitas pessoas, tem várias linhas teológicas que falam que Laodiceia era morna porque tinha águas termais que vinham de outras cidades. As cidades vizinhas tinha uma cidade que tinha água gelada e tinha uma outra cidade vizinha que tinha água quente, que servia até para terapias. Mas Laodiceia tinha água morna e era proveniente dela, porque ela era uma cidade que tinha suas fontes termais. Então, meu irmão, aqui, ó, ao anjo da igreja de Laodiceia, escrevo isso, e isto diz o amém. Esse diz o amém, irmãos, no final de uma oração, ou no meio de uma oração, diz assim, que Cristo está dando um basta em tudo. Então, Cristo estava chamando a atenção dessas pessoas, dizendo, olha, é eu que estou falando aqui, chega. O amém. Testemunho fiel e verdadeiro, e o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras. Irmãos, Deus conhece as nossas obras. Por mais que nós nos achemos autossuficientes, mas Deus conhece nosso coração. Deus conhece as nossas obras. Nada foge dos olhos de Deus. Davi fala assim, ó, Senhor, da onde eu me esconderei da tua face? Se porventura colocar o meu leito nas profundezas do abismo, sobre mim estarão os teus olhos. Não tem aonde nós nos escondermos da presença do Deus Altíssimo. Nós, diante de Deus, nós estamos nus de entendimento. Porque Deus, quando Ele olha para o homem, Ele sabe se realmente você não tem necessidade de nada. E Laodiceia, meus irmãos, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Irmãos, quando a igreja começa a se achar autossuficiente, achar que não precisa de ninguém, e acha que o dinheiro que eles têm é o suficiente para eles se manter, eles não precisam de mais nada de fora, o perigo está aí, irmãos. É um perigo muito grande isso. E nós estamos aqui para tentar mostrar um pouco do que Laodiceia, qual foi o erro deles, que foi que permitiu eles entrarem desse jeito, nessa visão espiritual de Deus.
E assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ali Deus está repreendendo aquela igreja, irmão, de uma maneira que se eles não se arrependessem, Deus ia retirar a presença dele no meio das pessoas. Irmãos, faça o que fizer, não perca a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Se preciso for, você pedir 100 vezes perdão para o seu irmão. Se preciso for, você se humilhar. Não perca a comunhão com o Espírito Santo. Porque nós temos a marca da promessa de Deus. E o diabo, ele reconhece esse selo que há em nós. Esse carimbo que o Espírito Santo faz em nós. E nós, sem a proteção do Espírito Santo, neste mundo, nós somos alvo fáceis. E essas pessoas, irmãos, eles brincaram muito com essa autossuficiência. De achar que a igreja deles não precisava de nada. Nós estamos ricos. Ó, como dizes, rico sou e estou enriquecido. De nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, em que unge os teus olhos como um colírio, para que vejas, e eu repreendo e castigo todos aqueles. Irmãos, como é engraçado, Laodiceia fabricava as roupas, eles estavam nos últimos momentos das modas, tudo que era lã negra, de última geração, de vestimentas, saía da cidade de Laodiceia. Eles tinham muito dinheiro à disposição deles. Na década de 60 a.C., depois de Cristo, houve um grande terremoto em Laodiceia, onde muitas casas foram derrubadas e a igreja também foi em ruínas ao chão. O imperador romano enviou mensageiros para dizer que ele ia investir na cidade. E aquelas pessoas falaram para o imperador romano, falaram, nós não precisamos do seu dinheiro. Nós temos o nosso dinheiro. Nós vamos nos reerguer sozinhos, sem a necessidade, sem precisar de vocês que são do governo. E eles achavam, irmãos, a arrogância deles era tão grande, que eles achavam que eles nem precisavam mais do governo. Eles não achavam que eles não precisavam mais do governo, eles achavam que eles não precisavam mais de Deus. Porque a arrogância tomou conta do coração desse povo. E o dinheiro que ali tinha era para eles o Deus deles. Todas as suas necessidades que eles tinham ali eram supridas pelo dinheiro que ali tinha. A cidade de Laodiceia, irmãos, até hoje as pessoas visitam, os historiadores, eles mostram que grandes fortunas foram provindas dali. Hoje está em ruínas, mas era uma cidade que até hoje os arqueólogos olham, tinha rede de esgoto, irmãos, na cidade. Uma cidade foi fundada naquela época, já tinha rede de esgoto, já tinha eliminação de águas fluviais através de tubos que eles faziam com pedras, porque eles tinham fortunas ali, eram realmente pessoas ricas que moravam naquele lugar. E a igreja de Laodiceia não podia ser diferente. Era uma igreja onde as pessoas que ali estavam tinham dinheiro e tinham fortunas à sua disposição. E entraram por um caminho que começaram a se afastar dos caminhos do Senhor. E o Senhor veio através da carta do apóstolo lá, olha, ao anjo da igreja, escreve isso e diz o amém. Irmãos, muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, ele quer alertar a igreja. Paulo fala assim, irmãos, lá em Coríntios, o que fazeis quando se reunires? Uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm revelação. Muitas das vezes as pessoas acabam deixando de lado a revelação. Acabam deixando de lado o trabalhar de Deus nesses ministérios. E acaba que a igreja que não tem revelação acaba se tornando um alvo fácil, porque nada é revelado mais na igreja. E a igreja se torna um alvo fácil na mão do diabo. Irmãos, essas pessoas cultivavam a lã negra, cultivavam colírios para os olhos. Eles cultivavam colírio, mas eles estavam com
os olhos fechados. Misericórdia. Eles produziam roupas das mais finas possíveis. Mas Deus falou, ó, pega a roupa branca, que é proveniente de mim. Eles tinham fortunas à sua disposição, ouro, prata, mas Deus falou, ó, pega o ouro refinado por mim, que é o ouro provado pelo fogo. Irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode se colocar à disposição das coisas terrenas. Porque nós sabemos que tudo para a igreja é espiritual. Que tudo para a igreja é espiritual. A igreja ela é formada dentro da espiritualidade. Então quando você começa a colocar, tirar fé e colocar o que você tem, o que você pode ter, o que você pode fazer, você entra por um caminho que talvez, se Deus não tiver misericórdia, você está caminhando a passos largos para o inferno da igreja. E essa igreja estava a ponto de ser vomitada da presença de Deus. Irmãos, lá em 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou com tal nem ainda comais, porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julguei vós que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentro de vós esse iníquo. Irmãos, quando a palavra de Deus ela nos mostra que tem pessoas dentro da igreja levando a nossa igreja, levando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo para um curso diferente, pode ser ele o anjo da igreja, pode ser ele qualquer pessoa, irmãos, tem que ser avaliado. Nós somos sábios, Deus nos deu sabedoria. Se você está num lugar onde a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser pregada, se você está num lugar onde a heresia está evidente, se você está num lugar onde a liderança bate no peito dizendo que ele faz e que ele é, irmãos, tome cuidado. Porque a liderança da igreja, quem pagou o preço pela igreja foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi eu e não foi pastor nenhum. Foi Jesus. Ele pagou o preço. Ninguém quis pagar o preço. Ele foi lá e pagou. Então nós temos, irmãos, que ter esse entendimento de que a avareza, a idolatria, os maldizentes, os beberrãos, roubador, nenhuma dessas pessoas podem permanecer dentro da igreja. Porque nós, com a nossa atitude, nós fazemos o quê? Nós acabamos condenando o mundo. Mas nós não temos que condenar o mundo, nós temos que tirar do meio de nós os que são ruins. E nós temos que avaliar quem está dentro da igreja. Porque Deus avalia quem está de fora. É Deus que faz a avaliação de quem está de fora. Mas quando a igreja entra por um caminho, que esse caminho leva a todas essas coisas, nós temos que começar a pedir misericórdia de Deus, começar a buscar no Senhor. Irmãos, nós entendemos que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é um corpo. E se nós entendemos que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é um corpo, e a palavra de Jesus fala assim, ó, Mateus 18:8, fala assim, ó, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti, porque é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que ter as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Irmãos, vocês podem ter certeza de uma coisa: toda a igreja, quando ela está funcionando bem, com Jesus na liderança, pastor bem alinhado com Deus, fazendo o seu trabalho, apacentando a igreja de forma correta. E aí, meus irmãos, às vezes, de tantas igrejas que fecham, e de tantos irmãos que saem de uma igreja e vêm para outra, acaba vindo para dentro da igreja, família ou irmãos, que acaba desvirtuando o sentido da igreja. E às vezes, meus irmãos, o pastor, a liderança, quer segurar, quer manter, e às vezes não consegue. E permite que aquela pessoa fique ali achando que tem que ter essa misericórdia, que tem que permanecer ali, porque ali é o lugar, é o hospital de doente, e essa pessoa
pode ser que desvirtua todo o trabalho que aquele pastor exerceu naquela igreja. E às vezes a pessoa acaba manipulando a liderança da igreja de tal maneira que o líder da igreja fica cego, que não passa mais a ouvir como o pastor que estava em Laodiceia. Aquele líder, irmãos, que estava em Laodiceia, ele, com certeza, ele deve ter recebido manipulação de alguns. Ele deve ter sido manipulado por alguns para não permitir que a palavra de Deus, que o Espírito Santo permitir entrasse dentro da igreja. E que ele e todos aqueles irmãos que estavam ali, que às vezes o pastor, a liderança da igreja, às vezes ele não consegue, ele não tem força para conseguir avaliar tais coisas. E às vezes deixa de orar, deixa de buscar a Deus, deixa de ouvir a voz do Senhor e acaba entrando por um caminho difícil. E se nós somos corpo, irmão, de Deus, se a igreja é o corpo de Cristo, nós somos o membro. E se a palavra de Deus fala assim, ó, arranca o teu braço, arranca teu pé, arranca teu olho e lança fora. Porque é melhor entrar coxo na vida do que você ir todo o corpo para o inferno. Isso não é uma coisa, isso não é uma fábula, meus irmãos. Isso é a palavra de Deus. Porque assim, ó, nós entendemos que se a igreja é um corpo, e são vários membros, mas um só corpo, e se uma pessoa dentro da igreja estiver tornando aquela igreja, estiver dissimulando aquela igreja, tirando aquela igreja do caminho, há necessidade que a igreja junta, observe isso, tente resolver, tente buscar solução. E se não conseguir buscar essa solução, é melhor, meu irmão, é melhor, minha irmã, que essa igreja arranque esse membro, porque é melhor a igreja entrar na glória do que ela ir toda para o inferno por causa de um membro. E essa é a palavra de Deus. Irmãos, a igreja de Laodiceia, ela estava em uma situação que, assim, quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos fala. E ele fala com você. E se você não ouve, a todo momento você vai ficando um pouco mais distante do Espírito Santo. E cada dia mais você está mais longe do Espírito Santo. Chega uma hora, irmãos, que você não ouve mais nada que o Espírito Santo fala para você. Ele fala e você não ouve porque você já está muito distante dele. Irmãos, o amor ao dinheiro tem fraudado a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor ao dinheiro tem fraudado as igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas, meus irmãos, que são ricas, estão deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Estão deixando de ouvir a voz de Deus dentro da igreja. Porque são autossuficientes, porque eles têm condição financeira. E eles não precisam de Deus para nada. E Deus, meus irmãos, vem falar nesta noite. 1 Timóteo 6, 10, 11. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10 e 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de espécies de males. E a mesma cobiça de alguns se desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque o contrário da fé, o dinheiro, ele não nos leva para a fé. Irmãos, quando a palavra de Deus fala que o justo vive da fé, é porque a igreja ela tem que viver todos os dias na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você prega o dízimo, quando você prega a colaboração voluntária, quando você pede dinheiro dentro da igreja, isso não é fé. Você está pedindo. A Bíblia nos ensina que nós temos que colocar as nossas ansiedades nas mãos de Deus. E Laodiceia, meu irmão e minha irmã, eles não faziam mais isso. Eles não colocavam as suas necessidades nas mãos do Senhor Jesus. O que eles faziam? Eles tinham seus dinheiros. Era uma igreja composta de pessoas que tinham posses. E eu tenho certeza que a colaboração naquelas igrejas era muito grande. Uma igreja, meu irmão, que teve um abalo lá, um terremoto, ela caiu. E as pessoas se levantaram ela de uma forma rápida, sem pedir ajuda para ninguém, naquela época.
Era uma igreja que tinha posses, era uma igreja que tinha dinheiro. Só que eles se esquecem, meus irmãos, que a fé é o contrário de você pedir dinheiro. Porque como que posso, eu estou na liderança da igreja, eu peço dinheiro e falo que Deus vai te abençoar se você der. Mas eu também não posso pedir para Deus de joelho e esperar que Deus venha trazer os recursos para a igreja. Porque hoje em dia o que nós vemos? Os pastores falam assim, ó, dê o dízimo, dê a contribuição voluntária, oferte no Senhor, que Deus vai te abençoar. Ué, mas se Deus vai abençoar o fiel, então Deus pode me abençoar, então eu vou orar a Deus. Eu vou viver da fé, eu vou orar a Deus. Eu vou ajoelhar e vou contar para Deus as minhas necessidades. E Deus sabe a necessidade da minha igreja. Deus sabe que eu preciso. Deus sabe que a minha igreja precisa. Nós pregamos um Deus que é poderoso, que sabe tudo. Então Deus, ele sabe a necessidade da minha igreja. Então, para que eu tenho que pedir? Eu posso ir orar, mas é mais fácil eu pedir. Porque o dízimo e a contribuição voluntária é ao contrário da fé. Porque a fé, irmãos, é você viver dia após dia na dependência de Cristo. E o dízimo não é direito adquirido, todo mês está lá. Se o dinheiro entra, eu não preciso orar. Para que eu vou orar ao Senhor pelas ovelhas, pela igreja, pelas necessidades da minha igreja, sendo que todo mês está lá o dinheiro, em quantidades exorbitantes? Todo mês acontece o milagre do dízimo e da contribuição. Todo mês acontece na minha igreja o milagre da contribuição voluntária. Por quê? Porque eu oro ao Senhor e peço a Deus e apresento a Ele as minhas necessidades, apesar de que Ele já sabe. Não. O que eu faço? Eu peço. É mais fácil, irmão, para eu pedir, pegar o microfone e pedir para você me ajudar, pedir para a igreja, pedir para os irmãos colaborar, do que eu ir orar. Antigamente as igrejas, o que acontecia? Os pastores pagavam o preço em oração. Os pastores iam buscar na presença de Deus as suas necessidades. E Deus nunca deixou faltar nada para a igreja antiga. Hoje nós vemos igrejas milionárias, igrejas com grandes arranha-céus. Hoje Laodiceia, que nós estamos falando aqui na pregação, é um grão de mostarda em vista das grandes arranha-céus que tem hoje. Igrejas que têm heliporto, igrejas que tem limusine para levar as pessoas convidadas e o seu líder. Tem pastor que chega na igreja com carro blindado. Onde nós vamos parar desse jeito? Se Laodiceia era uma igreja autossuficiente, estava a ponto de ser vomitada na presença do nosso Senhor Jesus, imagina as igrejas de hoje, onde o show gospel é o que vale, onde você entra na igreja e o ar-condicionado ligado, o chão de mármore, o altar de mármore. Irmãos, a palavra de Deus fala assim, ó: se você tiver com o que se cobrir e com o que comer, esteja por si satisfeito, porque o nosso reino não é aqui, irmãos. O nosso reino não está aqui. Nós pregamos para você que o nosso reino não está neste mundo, mas nós queremos angariar fundos para este mundo. E nós vivemos pedindo diariamente dinheiro, recursos para quê? Para ajudar os irmãos? Não, para nós mantermos o templo e para nós erguermos templos. E os templos estão sendo erguidos. E os templos estão sendo erguidos. E as Laodiceias estão sendo erguidas. E as igrejas como Laodiceia hoje tem milhares autossuficientes que acham que não precisa de Deus para nada. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, irmãos, mas em Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, hoje nós observamos dentro das igrejas a autossuficiência. Homens, líderes, bate no peito e fala que não precisa de nada de ninguém. As ovelhas chegam sofrendo, oprimidas, buscam um recurso, buscam ajuda e é negado.
Porque todos os recursos da igreja hoje são destinados para o templo, para o pastor, para a sua liderança, para erguer templos e mais templos. Tem denominações aí que tem 140 igrejas. Tem denominação aí que tem 1000 igrejas. Então, meus irmãos, como pode? Eu prego para você que o justo vive da fé, mas eu não tenho fé. Porque a palavra de Deus fala assim, irmãos, que nem Salomão se vestia como os lírios do campo. Nem Salomão, rei Salomão, se vestia como os lírios do campo. E se os passarinhos que não plantam, Deus alimenta, imagina você, que é filho de Deus. Irmãos, nós temos que viver na dependência de Cristo. Hoje as igrejas, como Laodiceia e como outras mais, elas tornam as pessoas dependentes de igreja. E na realidade, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós da liderança, nós temos que transformar as ovelhas em pessoas que estão na dependência de Cristo. Nós temos que transformar pessoas na dependência de Cristo. Nós temos que pegar uma ovelha, tratar, cuidar, alimentar e falar, olha filha, o seu papai é Jesus. Aleluia. O seu Senhor é Jesus. Glória a Deus. Quando você quiser falar com o papai, você vai no seu quarto e entra e fala com ele em segredo, que ele te ouvirá. E é isso que nós precisamos ensinar para as pessoas. Que em qualquer lugar que ela estiver, meu irmão, ela pode dobrar o joelho e falar com Jesus. Nós precisamos ensinar as pessoas que em tudo que você vai fazer, você tem que colocar Jesus na frente. Nós temos que ensinar para os irmãos da igreja que eles precisam colocar Deus na frente de tudo. Você vai casar? Ora a Deus. Você vai comprar uma nova casa? Ora a Deus. Você vai trocar de carro? Ora a Deus. Você vai fazer um grande negócio? Ora a Deus. Ora a Deus. Apresenta para Deus as suas ansiedades. Apresenta para Deus todas as suas necessidades, que Ele te ouvirá. Irmãos, hoje nós estamos transformando pessoas cristãos independentes de templos. Nós não estamos mais transformando as pessoas na dependência de Cristo. Irmão, você já pensou? Deus o livre que isso não vai acontecer no Brasil. Mas já pensou se amanhã alguém assume o comando do Brasil e fala, igreja aqui acabou, tá? Pode baixar no decreto aí, na base da caneta não vai ter mais igreja. Acabou os evangélicos do Brasil. Existe lugar aí, irmãos, que não pode ter igreja. E como é que você vai servir a Deus se você não tem uma igreja? Se foi ensinado para você que para você ter comunhão com Deus, você tem que estar dentro de uma igreja. Você precisa ter comunhão com os irmãos? Sim, mas você não precisa estar necessariamente dentro de um templo chamado igreja ou instituição. Você pode estar dentro de uma igreja ou instituição? Pode sim, mas você pode trancar no seu quarto e falar com Deus em segredo. Aleluia! Você pode aqui estar na sua casa e fazer um culto no lar. Você pode ir na casa do seu vizinho e fazer um culto no lar. Irmãos, Constantino, imperador romano, em meados do 263, 267, em meados desse ano, ele sabia da grandeza do tamanho, da quantidade de cristão que estava se formando naquela época, depois da morte de Cristo, e depois da vinda de Cristo, que ele sentiu a necessidade de formar um pacto com os cristãos. E aí ele passou a formar as igrejas. Mas até naquela época, irmãos, as igrejas eram formadas dentro das casas. As igrejas eram formadas dentro das casas, e quando se tornava pequena aquela casa, eles se mudavam para uma casa maior, onde a pessoa tinha um pouco mais de dinheiro, e assim vai. Quando aquela pessoa morria, às vezes ele passava até a posse da casa dele para se tornar igreja. E eram feitos alguns consertos e adaptações, e a casa aumentava. E era assim que era feito. Porque ali, irmãos, não se via a necessidade de pedir dízimo. Porque se você faz um culto no lar, por que a pessoa vai pedir dízimo? Se você faz um culto no lar, por que o pastor vai pedir para você colaborar?
Ele não tem como arrancar o seu dinheiro se é feito um culto no lar. Mas, por contraproposta, se fizer um culto dentro da igreja, aí tem luz, aí tem o aluguel, aí tem o funcionário, aí tem a água, aí tem o papel higiênico. Eu acho, irmão, se você está congregando numa igreja que tem tudo isso à sua disposição, você tem que colaborar. Você precisa colaborar na sua igreja. Mas eu acredito, irmãos, que isso tem que sair, tem que ser feito, 2 Coríntios 7, 9. Cada um contribua com o que propõe no seu coração, não por força nem por violência, porque Deus ama o que dá com alegria. E é essa a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ser forçado a dar 10% do seu salário. Porque se você dá 10% do seu salário, irmãos, você está incumbido em uma lei de Moisés, que era a lei do dízimo. E só quem podia cobrar a lei do dízimo, quem exigia, era a tribo de Levi. Nenhuma outra das 12 tribos de Israel poderia ficar com o dízimo, senão a tribo de Levi, que era uma tribo que vinha os sacerdotes, que precisavam se alimentar. E o dízimo, fala a palavra de Deus, que não poderia ser pago em espécie, em dinheiro, e sim em alimento. Trazeis os dízimos e ofertas para cá, Senhor, para que haja mantimento, não dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro, será que Deus não sabia disso? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Irmãos, Deus, quando colocou isso aqui na palavra dele, ele sabia. Ele sabia. Por que Jesus não pregou dízimo? Por que Jesus não pediu dízimo? Porque ele sabia que as igrejas de instituição iam se tornarem essas grandes igrejas, onde as pessoas iam ser diminuídas e os templos seriam erguidos. Para você ver, irmãos, você fala com uma pessoa, por que o templo de Deus de algumas igrejas são tão grandes? Para mostrar quanto você é pequeno. Para mostrar quanto você é pequeno. Porque na África, irmãos, as pessoas no meio do deserto erguem uma tenda, o pó comendo solto ali, e eles fazem o culto e o Espírito Santo ali é uma unção tremenda, aleluia. E às vezes uma unção que está lá é maior do que naqueles catedrais. Eu falo para você sem medo de errar. Deus não está no lugar onde você coloca primeiramente o dinheiro. Laodiceia, eles estavam se achando autossuficiente demais. Eles achavam que eles não precisavam de nada. Nós ricos estamos. Ricos nós estamos. Nós não precisamos mais de nada. Ali eles estavam ricos de dinheiro, espécie. Eles tinham a melhor lã da região. Eles tinham os remédios terapêuticos que colocavam nos olhos colírios. Eles fabricavam na cidade deles. Eles eram uma cidade rica, meus irmãos. Uma cidade rica. Mas ao mesmo tempo eles eram pobres. E Deus estava a ponto de vomitar eles. Deus já estava a ponto de vomitar eles. Você já pensou, meu irmão, Deus vomitar uma igreja inteira da sua presença? E Deus estava alertando aquela igreja de Laodiceia. Mas Deus já estava a ponto de vomitar eles da presença deles, porque eles estavam autossuficientes demais. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam sob a supervisão de Faraó. Eles comiam, eles eram escravos, mas eles recebiam. Eles tinham seus alimentos, eles tinham seus animais. Quando eles saíram de lá, até ouro e prata eles levaram. Deus levou eles para o deserto para tratar aquele povo, para transformar aquele povo, tirar aquele povo da dependência do Egito e transformar e colocar aquele povo na dependência dele. Deus sempre quis o povo santo na dependência dele, irmãos. E Deus nos fala essa noite para que nós venhamos ter fé. Nós viemos depositar nos pés do Senhor as nossas ansiedades. Nós viemos falar para Jesus os nossos problemas. Nós conversamos com Ele como nosso Pai. Sem palavras bonitas. Abrir o nosso coração para o nosso Pai e falar com Ele do jeito que Ele quer. Ele nos dá liberdade para isso. Você vai falar com autoridade, você às vezes tem que falar Senhor, Vossa Excelência. Com Deus você chama Ele de Pai. Você dobra o seu joelho e fala com Ele, aleluia. E Ele te responde.
E Ele conhece você melhor do que você. E Ele sabe aonde está o problema seu. E Ele nunca vai te trair. Ele nunca vai te deixar para trás. A palavra de Deus fala que a mãe pode esquecer de amamentar o seu filho, mas Deus nunca esquece dos seus. E os olhos de Deus estão sobre todos os seus filhos. E nada vai te acontecer, irmãos. Ó, a Laodiceia, meus irmãos, aquela igreja, os irmãos estavam sempre em cima do muro. Porque assim, irmãos, quando você recebe a palavra de Deus, você tem que se permitir a mudança. A palavra de Deus fala que Deus nos chama da forma que nós estamos, mas o evangelho é para te moldar. Ele não fala para você permanecer do jeito que você está, porque senão não teria evangelho. Ele fala, venha como você está, mas depois ele coloca, ele te apresenta o evangelho dele para que haja mudança em você. E você precisa permitir essa mudança na sua vida, meu irmão. Porque se você não permitir, você vai sofrer. Porque você naquele momento passou a fazer parte de todos os cidadãos do céu. Você vai morar com Deus. E você há necessidade que existam algumas mudanças comportamentais em você. E o evangelho ele vai te tratar, o evangelho ele vai te moldar. Mas aquela igreja de Laodiceia não queria, não permitia essa mudança. Eles achavam que o caminho que eles tinham tomado era o certo. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Eles passaram a ouvir a voz da sua autossuficiência. Eles passaram a não acreditar mais na espiritualidade que o Espírito Santo tinha colocado naquele lugar. Eles deixaram de lado e começaram a seguir uns através dos outros. Eles começaram um seguindo o outro, um seguindo o outro. E aí passaram para a situação que eles se encontraram, a ponto de ser vomitados da presença de Deus. Irmãos, isso é muito perigoso. Quando o diabo, nosso adversário, ele sabe da fraqueza da igreja, ele vai atacar a igreja, ele vai atacar a liderança. Um exército sem o seu líder fica disperso. Nós precisamos orar por essas lideranças. Você que está num lugar onde a sua liderança está com problema, ore pela sua liderança. Ore pela sua liderança. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé nesse momento. Irmãos, lá em 1 Coríntios 11, 19. Lá em 1 Coríntios 11, 19. Fala assim, ó. Até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem. Para que os sinceros se manifestem entre vós. Vou ler novamente. E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros de coração ou sinceros se manifestem entre vós. Dependendo da tradução da sua Bíblia. Irmãos, o Espírito Santo está batendo na porta. E quando bater na sua porta, abra. Não resista ao Espírito Santo. Irmãos, se na sua igreja, se no lugar onde você está congregando, está tendo heresia, se você está percebendo que a igreja não perdeu o foco, e aquilo está te incomodando, já é o Espírito de Deus te incomodando. Sabe por quê? E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. Irmãos, preste bastante atenção. Isso já é previsto de Deus. Que no final dos tempos as igrejas iam se encher de heresias, para que os sinceros se manifestassem, falassem, opa, parou, não aceito isso. Hoje nós estávamos vendo, eu e minha esposa, nós estávamos vendo um vídeo, onde uma igreja apresentou alguns políticos. Lá no fundo da igreja, um irmão falou, opa, aqui não, eu não vim aqui, não saí da minha casa para vir aqui para ver isso não. Eu vim aqui para prestar conta a Deus. E é isso que precisa ter mais na igreja. Nós temos que questionar, essa é a nossa salvação, irmão. É a nossa salvação, não é brincadeira não. Você está dentro da igreja, é a sua salvação. Quando eu falo para você aqui, ó, abra a Bíblia, acompanhe a nossa leitura, porque é a sua salvação que importa. Nós não podemos brincar, nem com a minha salvação, nem com a sua.
Há necessidade nos últimos tempos que houvesse heresias dentro das igrejas, para que os sinceros se manifestassem. E se você, meu irmão, está se incomodando, é porque a sinceridade do Espírito Santo está no seu coração. Não ache que você é divergente. Não ache que você é estranho por sentir isso daí. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo te tocando para que haja a mudança. E a mudança pode vir a partir de você. Não estou falando aqui, irmão, para você se rebelar, se revoltar contra a igreja, contra a liderança, nada disso. Eu estou falando que se você está dentro de uma igreja onde está tendo heresia, e você está incomodado, esta palavra é para você. Porque existe muitas heresias hoje dentro das igrejas, meus irmãos. E a necessidade dos sinceros de coração ser despertado. E nós vamos orar hoje. E todos os sinceros de coração irão despertar. E Deus vai te incomodar mais ainda, todos os dias. Para que você ore. Para que Deus dê uma solução na sua vida. Não estou aqui pregando para você se rebelar contra a liderança, não. Que não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui é de pregar o Evangelho. Falar a palavra sincera, verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá onde disser, meus irmãos, se lá dentro tivesse pessoas sinceras de coração, tivesse se manifestado, talvez aquela igreja tivesse tido um rumo diferente. Mas infelizmente, dentro de alguns lugares, quando você tenta falar algo, você é oprimido. Quando você é tocado pelo Espírito, que aquilo não está certo, que você vai falar, você é oprimido. E você é visto já como uma pessoa divergente. Você já é visto como um inimigo às vezes. Mas não se preocupe não, que a inimizade do mundo é a amizade com Deus. Aleluia. Não se preocupe não, que se aquelas pessoas começarem a te olhar de diferente e colocar você como inimigo, não se preocupe não, porque a inimizade do mundo é a amizade com Deus. Aleluia. E a sinceridade que está no seu coração já é proveniente do Espírito Santo de Deus. Está te incomodando, como incomodou Martinho Lutero, e como incomodou muitos pastores aí que decidiram tomar atitudes. Nós precisamos de homens valentes, homens e mulheres valentes, que falam aqui não é assim, aqui não vai fazer desse jeito. Nós estamos numa época política, você pode ter certeza, muitos políticos vão invadir muitas igrejas, num momento que é para você prestar um culto a Deus. Falando de política dentro das igrejas. Isso é errado, irmãos. A igreja, ela tem que prestar um culto a Deus. Somente isso. Não pode se desviar do foco. Porque quando nós passamos a nos desviar do foco, nós nos tornamos presas fáceis. O inimigo, irmãos, ele está sedento para destruir as igrejas. Porque ele já está condenado a ir para o inferno. Mas a igreja não. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Quero que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe você, pai de família. Que Deus abençoe você, pai de família. Que Deus abençoe vocês, filhos. Que Deus abençoe vocês que trabalham de dia, de tarde e de noite. Que Deus abençoe vocês, missionários, que levam a palavra de Deus. Ela diz assim: bem-aventurados são os pés daqueles que levam as boas novas. Grande é a recompensa que você terá no céu. Grande é o galardão daqueles que não se afugentam, que pregam a verdade, que falam de Deus, que são atalaias de Deus, que falam a verdade sem se intimidar. Irmãos, se Deus é Espírito, aonde está o Espírito de Deus? Aonde há liberdade de falar a palavra de Deus, porque aqui é a boca de Deus falando, aqui é a boca de Deus falando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço nesse momento, Senhor, para que essas palavras não sejam retiradas do coração das pessoas que estão aí do outro lado. Que o Senhor não permita, Espírito Santo, que o diabo venha arrancar essas palavras. Venha esconder nas tábuas do coração dessas pessoas, Pai. Para que no momento oportuno o Senhor venha dar crescimento nessas sementes que estão sendo plantadas aí do outro lado. Senhor, abençoa essas famílias.
Abençoa a nação, Senhor, brasileira. Abençoa os trabalhadores, Pai. Aleluia. Abençoa os teus obreiros. Abençoa a tua igreja. Abençoa os missionários, Pai. Abençoa, Pai, as famílias brasileiras. Abençoa todos aqueles, Pai, que de uma certa forma, que querem colocar nas suas vidas essas palavras e de alguma forma não tem força. Se você quer colocar a palavra de Deus, se você quer ir para uma igreja, se você quer servir a Deus, você não tem força. Deus está te dando força e autoridade esta noite. Recebe essa palavra no seu coração. Deus está te dando autoridade esta noite, para que todas essas coisas sejam quebradas dentro do teu ministério. Para que o teu ministério venha grandemente deixar as coisas de menino e passar os alimentos sólidos que a palavra de Deus nos fornece. Aleluia! Eu vou orar por você, obreiro do Senhor, missionários. Eu vou orar por você, pastores, líderes, e peço para vocês fazerem o mesmo por nós. Porque todas as vezes que nós tentamos fazer algo para Deus, nós somos... o diabo, ele tenta nos atingir de todas as maneiras. Em casa, no trabalho, em todos os lugares. Eu quero pedir para vocês que estão nos ouvindo aí essa hora, que nos ajudem em oração. Que da mesma forma que nós oramos por vocês, orem por nós. Amém? Nós somos carentes das necessidades, das orações de vocês, da mesma forma que vocês são da gente. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, não deixa faltar nada para esse povo, Pai. Abençoa eles. Ó Senhor, não deixa que o diabo arranque dos seus corações essa palavra. Todas as sementes que aqui foram plantadas, meu Pai. Abençoa a nossa nação brasileira, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, leve em segurança todas essas pessoas que estão no seu trabalho, estão indo para casa, Pai. Leve em segurança todos eles, Pai. Abençoa, Senhor, os cativos, Senhor. Arranca as correntes do mal, Pai. Quebra os cadeados, Pai. Arranca, Senhor, da mão do diabo, Senhor, todos os seus servos e transforma em servos teus, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Pai, para que nesse momento, o Senhor vai nos quartos de hospitais, nos leitos, Senhor, onde as pessoas estão acamadas. Ó Senhor, desenganados pelos médicos. E Pai, resgata essas vidas, Pai, para que o Teu nome seja exaltado nessas pessoas. Pai, para que essa enfermidade, Pai, se torne em saúde, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te abençoo. Sai todo tipo de enfermidade, sai todo tipo de influência maligna. Sai de todo tipo de espiritualidade negativa, de obra de macumbaria. Em nome de Jesus, sai de todas essas pessoas que nesse momento estão nos ouvindo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos para o céu. Que o amor de Deus, que as ricas consolações do Espírito Santo não estejam só hoje com o povo de Deus, nem aqui e aí. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Nos acompanhe aí nas redes sociais, compartilhe os nossos vídeos, né? E Deus seja louvado na sua vida, meu irmão e minha irmã. Tá bom? Tire suas dúvidas aí também.